Olá, boa tarde a todos. Eu sou Jorge Efraim, coordenador do programa Bom de Bola da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá. Nós estamos com a programação do Bom de Bola em quarentena e hoje vamos estar com um convidado para lá de especial, né? O Pedro, o craque Pedro lá do Grêmio, da Seleção Brasileira, campeão mundial sub-17. Daqui a pouquinho vai estar entrando aí com a gente. Né? Tivemos na semana passada lá o professor Elano Berto na quinta-feira falando dos goleiros, foi muito bacana. No sábado tivemos a doutora Flávia Magalhães falando das dores do crescimento. Foi uma aula que nós tivemos aqui e tomara que hoje, né, nós possamos ter uma tarde bem agradável aqui com o Pedro, né? Vai contar um pouquinho da história dele, né, da trajetória dele, das dificuldades. Vai ser um bate-papo bem legal, né? E para você que está entrando aí agora, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo interesse de estar com a gente participando desse bate-papo. Eu vou estar anotando aqui todas as perguntas que forem feitas. No finalzinho da live, a gente vai estar passando essas perguntas para o Pedro estar respondendo para a gente, caso essas perguntas não sejam respondidas durante a live. Aí a gente vai passando para ele, ele vai respondendo. Né? E a gente tenta encerrar o programa. Vamos ver se o aplicativo dessa vez me ajuda. Infelizmente eu perdi a primeira parte da live da doutora Flávia Magalhães, porque eu não consegui encerrar a live a tempo e não consegui salvar essa live. Mas vamos ver hoje, né? Eu vou tentar terminar, caso a gente extrapole de 1 hora de live, eu vou tentar terminar um pouquinho antes para a gente conseguir salvar. E todo esse material, pessoal, caso eu consiga salvar, está disponível na página do Bom de Bola, para quem quiser rever depois, está assistindo com mais tranquilidade em casa, com a família. De repente as crianças que estão aí não conseguem assistir agora, nossos alunos, né? Aguarda um pouquinho, logo após a live eu vou estar já salvando ela no YouTube, né? Ela vai estar disponível no meu canal no YouTube também e na página do programa Bom de Bola. Né? Só aguardando aí o Pedro entrar para a gente dar início a essa live, né? Mais uma vez agradecendo a presença de todos aí que se interessaram em conhecer um pouquinho mais do craque Pedro Lucas, né? Ele entrou agora, vamos lá, né? Vamos aguardar ele entrando aí. Grande Pedro, boa Fala, tarde, Jorge, garoto. beleza? Boa Beleza, tarde. pura? Isso Tudo aí, certo, cara. graças a Deus. Tudo tranquilo? Tudo Mais ou tranquilo. menos, né? Mais ou menos. Agora tendo que ficar em casa, mas estamos bem, graças a Deus. Tranquilo até demais, né, Pedro? Verdade. Saudade de jogar bola já, não? Ô, nem me fale, meu amigo. Mas e aí, tá em Verdade. casa? Tá na casa da avó? Pra onde você tá andando? Tô aqui no Guandu. Tô em Tá no casa. Guandu? Tá em Aham. casa? E aí, sua mãe já abriu aquele restaurante lá em Bituba lá? Como é que é? Ou ainda não? Ainda não. Ainda não. Estamos vendo isso Rapaz, aí, mas ainda não. que beleza. E seu pai, tá por aí? Tá aqui, tá trabalhando. Tá trabalhando? Que beleza, então. Aham. E aí, seu pai Como tá é que vocês muito estão aí? Tão rabugento aí? bem? Não, tô tranquilo, graças a Deus. Só esperando esse coronavírus ir embora pra gente trabalhar, né? Já Verdade, passou da passou. hora, já. Verdade. É isso aí, cara. Pois é, Pedro. Em primeiro lugar, agradecer, garoto, pelo carinho, pela disponibilidade de estar atendendo a gente aí. Eu vi em você uma grande oportunidade de estar conversando com os garotos do nosso programa com relação à carreira, sonho, e ninguém melhor do que você para poder passar para a gente um pouquinho da situação. Por quê? Você, né? Você é um cara que saiu da nossa região, jogou as mesmas competições que nós jogamos, né? E não teria ninguém melhor que você para contar para a gente todo esse processo que você passou, que você vivenciou aí na sua iniciação, na sua carreira aí, para chegar aonde você conseguiu chegar hoje. Então, muito obrigado, viu, Pedro, pela disponibilidade, obrigado pelo carinho aí, garoto. A família Bom de Bola agradece muito, cara, sua presença aqui com a gente hoje. Que isso, Jorge. Eu que agradeço aí pelo convite. Prazer imenso poder estar falando com você. Sempre uma honra.
E estou disponível para qualquer pergunta, qualquer dúvida que você tiver, poder esclarecer tudo aí. É uma honra poder estar falando com você. Ó, falaram para mim que essa live vai para umas 5 horas aí, né? Eu não sei se nós vamos ter tempo para fazer. Não, vambora, vambora. Mas vamos conversar bastante aí. Rapaz, Com antes de certeza. começar, eu não posso perder essa oportunidade de te agradecer, cara, de coração, porque na sua entrevista para a convocação para a Copa do Mundo, você Aham. citou a Liga Serrana por 2 vezes na sua entrevista, cara. E aquilo para nós foi de uma gratidão, um sentimento de gratidão tão grande, porque, para quem não conhece, né, quando se fala da Liga Serrana, é uma liga que começou aqui em 2007, com uma iniciativa de Santa Teresa, e depois ela ficou parada em 2006, minto, né? Em 2007 ela ficou parada. Em 2008 eu tive a iniciativa de juntar com os secretários da região serrana e criar uma liga para que pudéssemos organizar o futebol infantil da nossa região, né? E criamos essa liga. O Pedro, na época, jogava para Baixo do Andu, morava ali embaixo do Andu, e eu coordenei essa liga por 9 anos. Né? E quando a gente vê um jogador saindo para disputar uma Copa do Mundo, ganhar uma Copa do Mundo no Sub-17, saindo da Liga Serrana, é um sentimento de gratidão muito grande, porque a gente mexe com tantos garotos, né? Quantos milhares de garotos passaram pela Liga Serrana, e a gente vê que valeu a pena para um, né? Essa iniciativa, ter feito essa competição, ter organizado, não é um trabalho fácil, e a gente viu que para você valeu a pena. Conta para nós, Pedro, como surgiu o Pedro? Porque eu lembro que você Cara, estava ali, quilômetro igual 14. Conta para nós a sua história. sim, é igual você falou, né? Sempre que eu tenho oportunidade, eu tô sempre falando da Copa Serrana, né? Porque foi um campeonato muito importante para mim, que me marcou bastante aqui no estado. É o campeonato que eu mais gostava de jogar, né? Tinha os melhores jogos. Então foi um campeonato que me marcou bastante, né? Então por isso que sempre que tem oportunidade eu tô falando. E eu comecei jogando com 7 anos, né? Aqui na minha cidade mesmo, embaixo do Guandu. E aí, na minha primeira Copa Serrana, eu acho que eu tinha 9, se eu não me engano. E aí sempre eu ficava muito ansioso, né? Porque era o campeonato que eu mais gostava de jogar. E aí o meu pai gravou o vídeo, né? Junto com um amigo nosso aqui da nossa cidade. E teve aquele vídeo da Copa Serrana que viralizou no YouTube, né? E aí acabou tendo isso aí, mas foi uma honra muito grande poder participar desse grande campeonato que é aqui do Espírito Santo. Tenho certeza que com essa bela estrutura que o campeonato tem, com certeza vai vir outros jogadores aí também com muita qualidade. Ah, rapaz, a gente continua vivo até hoje, né? Sim, Com dificuldades e tudo, demos um grande salto ano passado quando conseguimos levar as finais da Liga Serrana por estádio Kleber Andrade. Aquilo foi de um passo que nós demos na Liga, e graças a Deus ela continua viva, né? sim, Oportunizando também para muitos garotos, porque não só você, mas muitos estão no mercado também que participaram dessa liga, né? Então a gente vê que sim. ela contribuiu muito na formação de vocês, e a gente fica grato, viu, Pedro? Fica aqui o meu muito obrigado pela citação, porque foi muito legal ouvir aquilo. Eu estava acompanhando sua entrevista ao vivo, né? E foi muito legal ouvir aquilo. Mas e aí, Pedro, você é um tetracampeão na Liga Serrana, sério mesmo? Você ganhou acho que Foi. 2 campeonatos serranos e 2 Copa Catatal, não foi? Foi isso mesmo. Eu E aí quando você levava, era o fez. campeão. Hã? Não, pode falar, pode falar. Não, aí quando acabou esses 2 campeonatos, né? Aí você, acho que foi bicampeão serrano, quando foi para a transição do 13 para o sub-13, você partiu, né? Foi isso mesmo? Isso. Eu fui bicampeão da Copa Serrana, né? O último título foi até aqui na minha cidade mesmo, embaixo do Guandu, na final contra o São Roque, que é um jogo que eu sempre levo comigo, né? Que foi um jogo muito, muito especial. Foi uma E das igual você grandes falou, decisões de sub-11 que eu vi na sim, minha vida aqui, que foi aquele aquele jogo jogo foi espetacular. verdade. E aí, logo nessa transição mesmo do Sub-12 ali, quando eu tinha 11, primeiro eu fui pro Flamengo, né? E aí em 2014, que eu cheguei com 12 anos, aí eu fui no Grêmio, e onde eu tô até hoje, graças a Deus. Tá. Você, bom, eu vou usar o seu exemplo aqui para entrar um pouco na nossa realidade. Você Aham. saiu daqui da Liga Serrana, você foi fazer monitoramento em algum lugar? Qual foi os lugares que você passou antes de você chegar no Flamengo?
Cara, ia mais nos clubes assim para conhecer, né, a estrutura que tinha o convite. Eu fui antes de ir pro Flamengo, eu cheguei no Corinthians, no Santos e no São Paulo, quando eu era bem novo. Mas era mais para poder conhecer a estrutura na época mesmo. Mas acabei Cara, na aquelas época a gente visitas de uma semana, né, que os isso, clubes convidam. isso, ficava lá uma Legal. semana fazendo treinamentos, conhecendo a estrutura e tudo, mas foi nesses três clubes mesmo, nos três de São Paulo. E aí, como que você chegou no Ronaldo Fenômeno? Porque tem uma Cara, história foi, toda aí. sim, foi por aquele vídeo mesmo do YouTube, da Copa Serrana mesmo. Não sei se foi ele mesmo ou alguém da assessoria dele que acabou vendo o vídeo e gostaram muito, se interessaram muito pelo meu futebol, né? E acabaram entrando em contato com meu pai, a assessoria dele, querendo que a gente fosse lá em São Paulo conhecer ele, o escritório dele, conhecer tudo. E aí a gente foi lá, meu pai teve a reunião com ele, com a assessoria dele, e aí teve esse convite do Real Madrid, que a gente ficou lá na Espanha durante uma semana em monitoramento. Rapaz, uma semana na Espanha, né? Foi bacana demais. Eu lembro, nós conversamos bastante quando eu estive na sua casa ano retrasado. Mas conta pra gente um pouquinho dessa experiência, porque a gente tem uma linguagem no futebol, né? Que fala assim, futebol é só calçar chuteira, que é igual em qualquer lugar. Mas eles desprezam o aspecto de comunicação, né? Sim, E pô, sem comunicação o jogo não flui. E você teve essa experiência com linguagens lá, né? Conta pra gente como é que sim. foi esse momento aí, Pedro. Cara, no primeiro dia, eu acho que foi bem complicado, né? Eu fiquei meio nervoso, assim, né? Na época era bem novo, fiquei meio nervoso. Mas aí no segundo dia já o pessoal me deixou bem tranquilo. Eu lembro até hoje que tinha um menino lá também que ele ficava me ajudando bastante, assim, fazendo mímica, assim, para me entender as coisas. Até nos treinos ele ficava perto de mim para me mostrar o que que ia ser, as coisas. E aí no segundo dia mesmo eu já tava mais solto, bem tranquilo. Com essa ajuda dele eu consegui entender bem os treinamentos e tal. Igual eu falei, no primeiro dia que fiquei mais nervoso, mas aí depois foi tranquilo. E é um intercâmbio muito grande, Pedro, de jogadores do mundo todo, Cara, você vai muita gente lá. nossa, tinha gente tudo quanto é lugar. Tinha uns três, eu acho que da França, tinha um da Suíça, se eu não me engano, tinha alguns da Espanha, da Alemanha, da Inglaterra, de todo o país mesmo. É bastante Rapaz, gente. interessante. E seu pai foi com você, né? Foi eu e meu pai e um cara que trabalhava pro Ronaldo. Pô, bacana demais. Por que eu estou citando seu pai aqui? Eu conheço muito bem seu pai. Seu pai, eu quero aproveitar e mandar um abraço para ele, grande Tiesco, né, meu parceiro aí. Porque o Tiesco é um dos grandes amigos que o futebol me deu. Mesmo meu pós-carreira, saí do campo, virei treinador. É um dos grandes amigos que o futebol me deu. Eu tenho um carinho, uma admiração, não só por ele, toda a sua família. Né? Para quem não sabe, em 2008, meu filho Jorginho recebeu um convite para uma semana de monitoramento no Grêmio e vocês nos receberam na sua casa aí com muito carinho. Né? A gente é sempre grato, foi uma grande experiência profissional na vida do meu filho. Assim, foi quando deu um up nele, que ele viu o que era o futebol, que eu vi o olho dele brilhando pro negócio. Eu falei assim, opa, eu acho que ele gostou disso e eu vou mexer minhas ferramentas para poder preparar ele. E, pô, você tenta imaginar você que está aí acompanhando a gente, né? Meu filho e minha esposa, porque eu precisava Sim, demais dela do meu lado. Jorginho tinha 9 anos e tinha coisas ali que se acontecesse com ele, eu não ia saber lidar com ela. Né? sim. E ela foi comigo e, pô, vocês abriram as portas da casa de vocês para aguentar uma família inteira, a semana inteira, enchendo o saco de vocês ali, comendo, aquele negócio todo. Pô, e vocês foram com um carinho, com humildade. Né? Eu queria aproveitar e mandar um beijo para sua mãe também, a Ronéria. Ronéria, beijo para você aí, Tiesco também, um abraço, meus queridos. Viu? Ali a gente pôde ter essa oportunidade de ver que vocês têm um projeto familiar em torno da sua carreira. Né? Sim. Eu queria ver por quê. Tem gente que às vezes procura a gente se pensando, né? Eu vou levar meu filho para o Flamengo, vou levar meu filho para o Corinthians, aí o Corinthians vai arcar com tudo e tal. E não é bem assim que funciona, né, Pedro? Verdade. É igual você falou ali, Jorge, foi um prazer poder receber você, sua família lá em Porto Alegre com a gente.
ficamos muito felizes de receber vocês lá. Sabe que tudo que vocês precisarem, a gente vai estar disposto a ajudar vocês. E igual você falou, cara, nesse meio do futebol, a família na minha opinião, é o mais importante, né? Porque às vezes o jogador de futebol tendo a família ali perto, para mim é o mais importante. Dando conselho, tendo o auxílio dos familiares ali do lado, das pessoas que gostam de você. Então acho que isso é o mais importante. Igual, graças a Deus, eu tive do meu pai, da minha mãe, do meu irmão. Eu acho que, se Deus quiser, o Jorginho vai se tornar também um grande jogador de futebol, porque eles têm uma base familiar muito, muito boa, tendo você, sua esposa. Então, se Deus quiser, vai dar tudo certo para ele também, que ele tem uma família top demais do lado dele. Ah, obrigado, garoto. Estamos fazendo o que dá para fazer, né? Mas Verdade. naquela semana eu pude observar, né? Seu pai fica embaixo do Gondu, né? Sim. E de vez em quando ele vai e sua mãe abdicou de tudo para cuidar de você, né, cara? Eu imagino que não Meu deve pai. ter sido fácil para ela, né? Como meu pai tem a empresa dele, né, aqui embaixo do Guandu, a gente optou, foi minha mãe, mora eu e minha mãe lá, e meu pai sempre vai para lá de 15 em 15 dias, né? Sempre que ele consegue, ele também tá lá com a gente, mas minha mãe foi de vez. Aí mora lá eu e minha mãe, e aqui embaixo do Guandu mora meu pai e meu irmão. O que não deve ser fácil para você também, né, Pedro? Porque é uma quebra, né? Por mais que você tenha Sim. sua mãe do lado, mas você não tem seu pai, você, né? Você sente falta do seu irmão. É um sacrifício muito grande também, né, Pedro? Cara, é bem complicado, né? Mas graças a Deus minha mãe pôde ir comigo, né? Porque eu vejo lá no clube mesmo, tem vários meninos, né, que tem que ficar em alojamento, porque nenhum dos pais consegue ir. Eu acho isso bem complicado. Então, graças a Deus minha mãe conseguiu ir, meu pai consegue ir para lá de 15 em 15 dias. Sempre que tem feriado também meu irmão vai para lá. E eu tô batalhando, tô trabalhando muito para, se Deus quiser, algum dia poder levar todos eles juntos para ficar comigo. Ah, em breve, garoto, isso é fato. Vamos, é só dar o tempo, né? Se Deus quiser. Bom, a gente vê nessa história toda que, pela lei, o clube só pode alojar o jogador a partir dos 14 anos. Isso, Você chegou no Grêmio com 12 anos. Você teve isso. uma passagem também no Flamengo, sua mãe também te acompanhou e tudo, né? Ah, E é isso que eu queria mostrar para o pessoal. Por quê? Porque é um investimento familiar. Primeiro a família investe no jogador, para depois o clube investir no jogador. Não é esse mesmo processo, Pedro? é isso mesmo, porque o jogador só pode alojar no clube, igual você falou, né? Só com 14 anos. Igual tem menino lá no Grêmio que chega muito novo, como eu cheguei, que os pais não podem ir, que eles ficam em pensão, né? Que é com a mulher, que tem vários meninos que ficam lá. E aí, quando completa 14 anos, que eles vão para o alojamento. Uhum. Pois é, você poderia cair nessa realidade, né? Isso. Da sua mãe com você, você acha que a presença da sua mãe te foi um suporte importante em alguns momentos difíceis que você pode ter passado? Era melhor com a mãe estar ali perto, mesmo que não tivesse todo mundo, mas pelo menos sua mãe estava ali do que você estar numa república com outros jogadores, que é muito diferente, né, Pedro? É complicado demais. Igual eu sempre fui muito apegado, né? Meu pai, minha mãe, meu irmão. E eu acho que se minha mãe não tivesse lá comigo, cara, seria bem complicado, né? Então, graças a Deus, minha mãe conseguiu ir comigo. Até para isso que você falou, em alguns momentos que a gente está meio triste, assim, né? Ter a mãe ali do lado para poder dar um conselho, falar alguma coisa. Então, isso é muito importante, cara. Ter a mãe ali do lado para qualquer coisa que precisar, ter um familiar perto é muito importante. Legal, legal demais. Pois é. Então aí você foi pro Grêmio com 12 anos, né? Isso, cheguei em 2014, com 12 anos. 2014. E aí foi essa trajetória até hoje, já está no sub-20 já, né, Pedro? Isso, agora eu Você tô jogou a Copa com. São Paulo, né? Isso, jogar uma Copa São Paulo e agora esse ano eu tô no Sub-20. Certo. E aí tem aquele processo, né, Pedro, de adaptação. Por quê? Você saiu do Espírito Santo, deu uma passeada ali em São Paulo, conheceu mais ou menos a estrutura, foi para o Rio de Janeiro, mas aí de repente você me cai no futebol gaúcho, que é uma característica de futebol peculiar no nosso país, né? Porque Sim. ninguém joga com o perfil do Rio Grande do Sul. Você teve dificuldade de adaptar o perfil de futebol do Rio Grande do Sul, Pedro? Cara, eu senti um pouco de diferença no começo, né? Isso aí que você falou, realmente tem um pouco. Futebol
do Rio, de São Paulo, é um pouco diferente, sim, do futebol gaúcho. Eu senti um pouco isso no começo, mas eu consegui me adaptar bem. E acho que só na primeira semana ali senti um pouco isso, mas logo depois já me acostumei e já fui me soltando. Tomou umas duas, três chegadinhas fervidas, né? Pra dar... Foi lá. Quando eu cheguei, eles já me avisaram que lá o jogo era mais truncado, né? Mais pegado. Na primeira semana eu sofri um pouco, mas depois foi tranquilo. Eu falo porque eu acompanhei bem você até ali o Sub-11, né? E você tinha uma característica de jogo, de flutuar no espaço vazio, de armar bem o jogo, um jogo bem ofensivo. Acompanhando seus jogos no Brasil, na Copa do Brasil, se não me engano, no ano passado que o Grêmio fez aquela ótima campanha, vocês foram campeões ali, meu Pedro? Foi no Tá, Brasileiro, nós saímos na semi pro Corinthians. Foi no Brasileirão saiu na Sub-17. semifinal do Corinthians. Isso. Você fez, por incrível que pareça, você fez um excelente campeonato. Eu acompanhei alguns jogos, você ainda fez gol no meu galo, eu falei, ó, vou assistir jogo com o Marão. Sabe, se eu torcer pro Atlético, se eu torcer para você, você ainda vai e me faz um gol. Você me enrola toda. Mas eu vi você dentro do campo com uma movimentação muito interessante, principalmente o seu cuidado com a marcação. Isso é uma exigência das comissões técnicas ali, Pedro. Você tem que ter mesmo essa marcação, tem essa cobrança mesmo, ou é um perfil que você se adapta a ele, independente da comissão técnica? Cara, lá todas as comissões técnicas que eu peguei até hoje, eles sempre me dão esses conselhos, né? De eu movimentar bastante, porque ali no meio de campo é um jogo mais truncado, né? Tem que jogar mais rápido, porque é muito pouco espaço. Então, todas as comissões técnicas que eu trabalhei, eles sempre me dão esse conselho de movimentar bastante, de ter muita dinâmica de jogo, para quando receber a bola sozinho, né? Ter espaço para ou fazer um gol, dar uma assistência, deixar os atacantes em melhores condições para ajudar a nossa equipe. Mas eu sempre tenho essas ajudas da comissão técnica que estão sempre me dando esses conselhos. E eu acho que você caiu no lugar certo, né, garoto? Porque Sim. aquela semana que eu tive com vocês lá, eu conheci não só a estrutura do Grêmio lá no Cristalzinho, lá onde o Jorginho ficou aquela semana toda, mas eu fui lá tentar assistir um treino com você lá, mas eu não pude nem assistir o seu treino, né? Mas vi aquela estrutura lá do Eldorado, lá, que é uma coisa espetacular para treinamento, só para a base, né? Se diga de passagem, só para a base. Eu fiquei impressionado assim, com a estrutura, inclusive aproveitar e mandar um abraço pro meu companheiro aí, o Paulo Tinha, né? Que foi o cara que fez a ponte para mim poder estar levando o Jorginho lá. Cara muito bacana, né? Espero estar fazendo uma live com ele aí sobre análise de desempenho, ele é uma das referências que eu tenho. Né? Um abraço, Paulo, um abraço, meu querido. E eu pude ver aquela estrutura ali, quer dizer, ali você só se preocupa em jogar futebol, né, Pedro? Com certeza. O Grêmio tem uma estrutura muito boa, né, Jorge? Igual você comentou. Tem o do Cristal, que é para os meninos até, se eu não me engano, até 13, 14 anos. E aí depois tem lá em Eldorado, né? Que é para a base dos 14 até o sub-20. E depois no profissional, tem o sub-23 e tem o profissional. Que aí eles treinam lá perto da arena, né? No CT mesmo do profissional. Então são 3 lugares diferentes, né, para a base. A estrutura realmente do Grêmio é excelente. Sem falar no estádio, né? O estádio é top demais. E aquele Olímpico lá, parado, virou um elefante branco ali no centro de Porto Alegre. O que eles fazem com aquele estádio lá? Agora tá parado, cara. Eu não sei realmente o que eles vão fazer mesmo ali, né? Mas agora tá abandonado. Parou mesmo de tudo. Rapaz, ali tinha que virar o museu do Grêmio, viu? Porque quantas glórias. Mas impressionante. Verdade. Muita história ali, rapaz. Tá louco. Verdade. Pois bem, Pedro. Diante de toda essa trajetória aí, e aí me vem a convocação para a seleção brasileira. É uma coisa que a gente já estava esperando, né? Sabia que não ia demorar, mas ela veio. E aí veio aquele período de preparação e tudo, mas de repente você não foi convocado para a Copa do Mundo. Como é que foi esse processo aí? Conta para nós. Cara, eu tava bem ansioso, né, para a lista final da Copa do Mundo, porque nas listas anteriores, né, eu fui muito bem nos treinamentos, nos jogos, na minha opinião, fui muito bem.
Tava ansioso, mas sabia que no Brasil tem muitos jogadores de qualidade, né? E na hora que eu não fui, eu fiquei sim um pouco chateado, mas sabia que era trabalhar, porque já ia começar também tava tendo o Brasileiro Sub-20, sabia que era continuar trabalhando, né, para dar meu máximo ali no Grêmio, que ia surgir outras oportunidades. Ia continuar torcendo pro pessoal que tivesse representando o Brasil no Mundial, mas graças a Deus, né, deu certo. Eu consegui depois ser convocado e graças a Deus nós somos campeão mundial. Você sentiu essa concorrência naquele período de preparação? Você viu, ali naquele momento, você viu que ia ser difícil mesmo chegar, porque ia ter a lista final, alguém ia ser cortado. Sim. E tudo, né? E você percebeu ali naquele ambiente que ia ser diferente mesmo, que ia ser uma disputa, que seleção brasileira é diferente, né, Pedro? É muito diferente, né? Mas eu sabia que a disputa ia ser muito boa, né? Porque no meio-campo ali, na nossa seleção sub-17 tem muitos jogadores de qualidade. E ali a gente sabia que alguém dali ia ter que ficar de fora, né? Porque tinha muito meio de campo. Nas últimas convocações antes do Mundial, tinha muito meio de campo. A gente sabia que um meia e um atacante ia ser cortado, ou dois meias e um atacante. Todo mundo lá já sabia disso. Então eu busquei foi dar meu máximo em todos os treinamentos, todos os jogos, e eu dei meu melhor, cara. E graças a Deus, na lista não tava, né? Mas graças a Deus depois tive a oportunidade de ser chamado. Certo. Rapaz, eu conversava muito com seu pai nesse período aí, né? De Sim. Pré-Copa do Mundo, aquele negócio todo. E eu tava fazendo umas análises com ele, né? Como que Deus faz as coisas, né? Talvez se você tivesse na primeira lista, você não ia ter a visibilidade que você teve sendo convocado depois, né? Verdade. Porque o pessoal te deu uma moral aí que foram ver a sua história com o Ronaldo, aquela coisa toda e, poxa, de repente se você já tivesse inserido dentro do grupo, eles não dariam tanta ênfase, né? Verdade. Eu pensei nisso também, porque igual você falou, se eu tivesse na primeira lista, talvez eles não teriam buscado todas essas informações sobre mim, né? E tendo sido convocado depois, todo mundo ficou interessado para saber quem eu era, né? Quem era o Pedro Lucas do Grêmio. E aí surgiu a história do Ronaldo, que me levou lá para o Real Madrid, dos vídeos no YouTube. Então é isso aí que você falou mesmo, cara. Deus tem o tempo para tudo. Deus não erra não, garoto. Essa é a verdade. Verdade. Pois é, rapaz. E isso, você acha que isso foi positivo para você lá dentro, Pedro? Porque, cara, poxa, você tinha sido cortado, veio convocado, aí ganhou um pouco da mídia, e de repente você era titular. Você foi titular desde o primeiro jogo? Não, na Copa eu comecei no banco, e aí meu primeiro jogo como titular foi nas quartas de final contra a Itália, porque o Thales Magno machucou, e aí ele foi cortado. E aí o Peglo, que estava jogando como meia, foi para a ponta no lugar do Thales, e eu virei o meia. E aí joguei as quartas, a semi e a final como titular. E foi o jogo que você arrebentou, né, Pedro? Foi, contra a Itália porque nas quartas. Porque as duas assistências que você deu foi decisivo para o resultado do jogo. Verdade, aquele jogo ali é um jogo que vai ficar marcado para sempre, vou levar comigo. Foi um dos melhores jogos que eu fiz na minha carreira. Não, rapaz, foi espetacular. Né? Verdade. Foi espetacular. Mas antes da gente chegar no título, conta para nós aí, como é que é o ambiente, como é que era o ambiente ali da seleção, com os treinadores. A comissão técnica da seleção brasileira, ela tem um cuidado individualizado, ele trabalha de uma forma mais coletiva, porque a gente sabe do agravante tempo. Né? A comissão técnica não tem tanto tempo assim para poder trabalhar as individualidades. E eles conseguiram fazer alguma individualidade com vocês, Pedro? Teve algum momento especial que era só com você lá? Cara, teve com todos, né? Como você disse, não era muito tempo de trabalho, como era um grupo muito grande. Às vezes eles chamavam individualmente a gente na sala, a comissão técnica toda, para debater, conversar, achar o que seria melhor para todo mundo. Então, às vezes eles tinham essa conversa individualmente com todo mundo para ver o que seria melhor para todos, né? Para todos se sentirem confortáveis, para todo mundo estar bem quando chegasse na estreia do campeonato. Mas todos eles tinham esse cuidado, sim, com todos nós, para todo mundo ficar bem, né? Todo mundo se sentir confortável, todo mundo estar feliz ali para quando chegasse o momento da estreia, tá todo mundo bem.
Vocês se sentiram pressionados, cara? Porque uma Copa no Brasil, imprensa brasileira, quer dizer, tem todo um bafo em cima, né? Como é que vocês receberam isso? Teve muita pressão em cima de vocês? Porque eu acho que foi a Copa do Mundo Sub-17 que teve mais cobertura da mídia nacional, né? Onde a gente teve mais visibilidade. Como é que vocês lidaram com isso? A gente sabia, né, que tinha uma responsabilidade muito grande em cima da gente, até porque o Brasil não ganhava o Mundial Sub-17 já fazia um tempo, né? Mas igual eu falei, eles sempre tinham essas conversas com a gente para passar para a gente ficar tranquilo, que se a gente ficasse tranquilo e jogasse nosso futebol tranquilo, alegre, a gente chegaria muito longe. Não dá para saber se seria campeão, mas com certeza a gente tranquilo, alegre, jogando nosso futebol, a gente chegaria muito longe e graças a Deus nós demos o nosso máximo e conseguimos sair com esse título. A gente sabe que os aspectos emocionais, eles interferem muito no rendimento do jogador, né? Sim. Então, de repente, se você não está com a cabeça legal, a coisa não funciona. Né? Eu vi que você estava bem à vontade lá na seleção. Principalmente, eu acredito, depois daquele jogo com a Itália, acho que foi a sua entrada ali na seleção, né? Embora o jogo da final contra o México tenha sido um jogo muito difícil para você, eu acredito que o próprio treinador do México, ele montou uma estratégia para tentar diminuir seu espaço no campo e eu acho que ele conseguiu, porque você ficou com um jogo muito saturado em cima de você, foi uma dificuldade muito grande, né? Sim. Mas você percebeu ali, Pedro, né, tirando você ali, algum jogador que sentiu um pouquinho, você consegue ver assim, os jogadores que sentem um pouco mais a pressão, ou é todo mundo igual ali, um querendo engolir o outro, ou tem essa heterogeneidade de grupo aí? Cara, eu acho que no nosso grupo ali não tinha isso, não. Todos nós ali, a gente tinha uma personalidade muito, muito forte, sabe? Todo mundo estava muito unido, querendo fazer história, que era ser campeão mundial. A gente tava bem tranquilo, cara. O grupo tava muito unido mesmo. A gente sabia que não podia ter vaidade, que todos ali dentro eram grandes jogadores. E então foi isso, cara. A gente se juntou, falou, vamos junto até o final. Se um errar, apoia até o final, que vai dar tudo certo. A gente se juntou, cara. Nosso grupo tava muito unido mesmo e conseguimos esse título aí. O ambiente de vocês era bom, Pedro? Tava muito bom, cara. Muito bom mesmo. Acho que isso foi o diferencial, para a gente conseguir esse título. Foi o ambiente que a gente conseguiu criar ali durante esse tempo todo que a gente ficou lá na Granja Comari de preparação. E o tempo também que a gente ficou em Goiânia, em Brasília. O clima no hotel era sensacional, cara. Uma disputa sadia, né? Sim. Também só jogador de time grande, né? Fica mais fácil, né, Pedro? Igual quando eu entrei, o pessoal me deu muito apoio ali, me deu muita confiança, porque igual contra a Itália, sabia que era meu primeiro jogo que eu ia jogar como titular, né? Para mim não ficar nervoso nem nada. Todo mundo, cara, todos os jogadores me deu apoio. O Thales também, que se lesionou, eu entrei no lugar dele, me deu muita confiança. Então isso aí acho que foi o diferencial para a gente conseguir conquistar esse título. Você acha que se o Thales não tivesse lesionado, você teria tido o mesmo espaço? Ou interferiu no seu espaço, a lesão dele? Cara, essa aí eu não sei também. Acho que talvez, porque eu tava igual eu te falei, né? Eu tava dando meu máximo ali nos treinamentos, os minutos que eu tinha quando eu entrava. Então, o mais importante, se eu tivesse no banco mesmo, o mais importante era a equipe estar bem, né? A equipe indo bem era o mais importante. E quando precisasse de mim, eu ia estar pronto ali, igual como foi quando eu tive essa oportunidade. Poxa, legal demais. Rapaz, eu preciso te fazer uma pergunta aqui que ela me veio na cabeça aqui agora, tá fora do meu papel aqui. A gente viu na Copa de 98 o Ronaldo com aquele problema da convulsão, tudo, né? A gente sabe que foi um momento de pressão muito grande em cima do Ronaldo, né? Porque ele era o melhor jogador do mundo, era Nike, era toda uma mídia em cima do Ronaldo e o Brasil numa final de Copa do Mundo principal. Então, eu imagino que aquele pré-jogo do Ronaldo foi uma coisa muito tensa para ele. Você, no seu momento ali, você vai ser titular da seleção brasileira numa final de Copa do Mundo, independente se é sub-17 ou não. Ela é uma Copa do Mundo. Como que foi o seu pré-jogo? Você dormiu?
Você conseguiu dar aquela relaxada? Ou a noite foi longa demais? Como é que você lidou com aquela situação toda pré-jogo, pré-final de Copa do Mundo? Cara, eu fiquei bem nervoso, né? Sabendo que era um jogo muito importante para todos nós, né? Um jogo que eu sempre sonhei, que é um jogo jogar como titular numa Copa do Mundo, umas quartas de final ainda contra a Itália. Então, eu estava no mesmo quarto dividindo concentração com o Daniel Cabral, né, do Flamengo. Então, a gente ficou conversando sobre o jogo, ele me tranquilizando, falando para que eu sabia que eu era um grande jogador, para me ter calma que ia acontecer tudo naturalmente. Mas aí eu assisti um filme, fiquei conversando com a minha família no celular, e aí no outro dia, quando chegou no dia do jogo, eu fiquei mais deitado, fiquei mentalizando o jogo, as jogadas, e aí foi muito especial aquele dia. Porque o que mata em concentração é o jogo à noite, né, Pedro? Verdade. Porque quando é O à dia tarde, parece, você acorda mais tarde, você almoça, você já está no jogo, né? O problema é o jogo à parece que noite, não, parece que não chega nunca. você já não dorme, ainda tem o dia Verdade, inteiro, né? Mas, imagina, final de Copa ainda, só Deus para ajudar, né? Pô, verdade. que legal, Pedro. Ó, mais uma vez, eu vou aproveitando aí, agradecendo a todos aí que estão entrando, viu, pessoal? Tem tanta gente passando aí que está difícil de anotar, mas eu tenho uma pergunta anotada aqui, Pedro. Vou deixando ela lá para o final, Beleza. mas agradecer a presença de todos aí que estão participando com a gente, né? Esse é o Pedro Lucas, é um cara espetacular. Viu, Pedro? Eu ressalto para todo mundo que a nossa relação, né, eu sempre tive uma relação muito aberta com seu pai, a gente sempre conversou muito, mas nós dois mesmo, a gente não se conhecia tanto, né? E Sim, quando eu estive lá em Porto Alegre, eu tive a oportunidade de passar aquela semana com você, e eu comento com todo mundo, cara, que o que mais me chama a atenção é a sua humildade. Porque a gente é acostumado a ver com tanto jogador aí que não passou pela metade das coisas que você passou e acha que é o melhor do mundo da FIFA, o bola de ouro. Quer dizer, e você, cara, numa simplicidade, numa humildade. Eu conversava com os seus companheiros lá do Grêmio, lá com o Paulo, e eles me passavam informações a seu respeito que realmente eram gratificantes de ouvir, assim, sabe? Porque eu sim. conheço bem o esforço que seu pai fez, o esforço da sua família, né, pela sua carreira. Não foi fácil para ninguém, vocês estão vivendo uma divisão ali para poder fazer funcionar esse projeto Pedro Lucas, né? E é um projeto vitorioso, vencedor, que é uma referência, inclusive para a minha família, caso amanhã Deus me dê a oportunidade de vivenciar esse momento, foi uma escola para mim e para minha esposa, né? Nós conversamos tanto a respeito disso, só de uma situação dessa acontecer com a gente, como que vai ser. Quer dizer, isso foi um preparo para a gente muito grande, e a gente vê esse projeto familiar do Pedro Lucas, como que isso é importante. Eu vou deixar só um alerta aqui, os pais, né, os jogadores do futebol que estão nos acompanhando, que às vezes o jogar futebol não é só você gostar ou você querer. Ele depende de Com um certeza. projeto muito grande. Né, e o projeto familiar. Porque se a família não estiver engajada, é muito mais difícil, né, Pedro? Muito, muito mais difícil, Jorge. Igual você falou, lá em Porto Alegre mesmo, eu já tive essa oportunidade de ver de perto, né? Vários meninos lá que tinham muita qualidade mesmo, acabaram que não tiveram muito esse apoio familiar, né? Então acabaram se perdendo. Deixaram subir para a cabeça, e mesmo tendo muita qualidade no futebol, igual você falou, só isso não adianta, né? Tem que ter o esforço mental, tem que estar concentrado sempre, não pode se perder, tem que saber que para ser jogador de futebol tem que se sacrificar por algumas coisas, deixar de ir em alguma festa, deixar de sair para alguma balada, porque no outro dia de manhã tem treino. Então eu já vi muito de perto amigos meus mesmos que acabaram se perdendo por isso, de não ter às vezes algum auxílio assim, e saía para a festa de noite tendo treino de manhã. E aí acabava chegando no treino de manhã e não rendia, mesmo o cara tendo muita qualidade. Então acho isso aí, o da família tendo auxílio é muito importante, cara. Não só a família, né, mas também amigos de verdade, que você possa confiar e vai falar o que é certo e o que não é certo para você. Porque só aquele que dá tapinha nas costas e fala que tá certo não é amigo, né? Amigo é aquele que realmente fala a verdade. E tem muito traíra, né, Pedro?
Eu Demais. imagino. Nesse meio do futebol, cara, é muito difícil. Por isso que eu valorizo muito as amizades verdadeiras, né? Porque quando a gente tá lá em cima, aparece os amigos, né? De tudo quanto é lugar. Mas quando você tá lá, quando você tá mal, que aí que é só os de verdade que aparecem realmente. Que é a concorrência, né? Não adianta. Quem tá ali quer o mesmo espaço, né? Sim. E aí, Só mandar um abraço aqui também para todo mundo que tá aí na live, pro meu professor Guilherme, que foi meu preparador físico, e opa, obrigado, pro, Guilherme. e pro Praxedes, que jogou, que é do Inter, meu parceiro. Mandar um abraço aí pro Praxedes. Tamo junto, mano. Obrigado, gente, pela presença, valeu. Eu Abração para todo mundo. tô vendo meu filho aqui ó, assistindo aqui, e quando a gente fala da humildade, porque é um dos aspectos extra-campo que soma demais na carreira do jogador, né? E a sua Sim. humildade ela é contagiante, cara. Eu não canso de falar isso com as pessoas, porque várias pessoas que já sabem que eu te conheço, que nós temos uma amizade mais estreita, assim, fala, pô, como é que é o Pedro? Você fala, rapaz, primeiro quando eu tenho que falar do Pedro, a qualidade dele é incontestável, mas a humildade dele é contagiante, entendeu? E o grande exemplo disso é que lá em casa, né? Quando tá Sim. passando o jogo do Atlético, eu quero chamar o Jorginho para ver alguma coisa, nada tira ele do sofá, do videogame. Se ele estiver jogando, então esquece. Não? Mas quando eu falo assim, pai, Pedro tá jogando, ele sai na hora e vai lá para ver você jogando. Entendeu? É Tamanho muito. assim, tamanho carisma que você ganhou ele praticamente. Você falar assim, pô, Jorginho, quem é o seu jogador? É o Pedro, porque aquele convívio. Pô, quando que ele falou com meu pai, o Pedro jogou FIFA comigo, quer dizer, são as coisas que pro menino marca muito e toda vez que eu falo com ele, o Pedro, Jorginho, é o Pedro, ele vem correndo, já quer ver, quer dizer, dessa última aí, nós compramos uma chuteira para ele, mas não foi por acaso, assim, achamos uma chuteira bacana que tinha o número dele, mas era Puma. Aí, pai, chuteira Pedro, então vamos mandar uma foto para ele, quer dizer, mandou uma foto, ele não esquece de você nunca, cara. Então, e a característica de quem é ídolo, viu, Pedro? Ah, isso Parabéns, aí viu, é. cara? Obrigado, brigadão, Jorge. E isso aí é muito gratificante, né, cara? Igual aquele tempo que vocês ficaram lá na nossa casa em Porto Alegre, foi muito bom pra gente também. Igual você falou, a gente conversou bastante sobre futebol, sobre a vida também, né? E poder compartilhar isso agora com o Jorginho também, ter ficado esse tempo, ter brincado com ele, foi muito especial mesmo. Sua família, o Jorginho, vocês são fera demais. Obrigado, garoto. Você que é o craque, você é a pedra 90 da vez, né, você? Né? Pois é, Pedro. E a sensação de ser campeão do mundo, Pedro? Conta pra nós. Mas lá que o juiz levanta aquele braço assim, acabou. Cara, conta pra gente como é que é isso aí, rapaz. Cara, demorou pra cair a ficha, hein? Tinha sido campeão mundial, demorou um pouco para cair a ficha. Mas ali não tem explicação, cara. É um sonho desde criança, né? Que a gente tem sempre vestir a camisa da seleção brasileira. A maioria, quase todos os meninos têm o sonho de jogar futebol, de vestir a camisa da seleção brasileira, jogar uma Copa do Mundo. E graças a Deus, cara, eu tive essa oportunidade de ser campeão mundial sub-17. É um sentimento inexplicável, cara. Com certeza vai ficar marcado pro resto da minha vida essa Copa do Mundo. Você convocado já é uma Sim, emoção, uma sensação muito grande, né, Pedro? com certeza. Até quando eu fiquei sabendo da convocação, eu tava em casa almoçando, né? Eu nem acreditei. Foi o Diego que joga comigo até. Ele já tava lá, né? Porque ele foi na primeira lista. E ele me mandou uma Aham. mensagem, me mandou um print do site da CBF falando que eu tinha sido convocado. Nossa, eu nem acreditei, cara. Comecei a chorar. Minha mãe tava do meu lado, me abraçou, começou a chorar também. Foi uma felicidade enorme, cara. Imagino, cara. Nossa, que sensação bacana demais. Demais. Qual que é a sensação, qual que é a contribuição que a Copa do Mundo está te dando hoje? Ser um Cara, eu campeão acho. mundial hoje, dentro do Grêmio, fora. Qual benefício você teve disso aí, Pedro? Cara, com certeza dá uma visibilidade muito grande, né? Porque, igual em qualquer campeonato que eu e o Diego fomos, a gente joga junto no Grêmio, a gente estava junto na seleção, né? Todos os campeonatos que a gente ia, todos os jogos que a gente ia, eles queriam saber quem eram os dois que tinham sido campeão mundial com a seleção. Sempre procurava eu e o Diego. Então, acho que isso dá uma visibilidade muito grande, cara.
tanto dentro do clube quanto fora, com os repórteres, com a imprensa. Então acho muito importante também, até para mostrar nosso trabalho, né? Porque, igual eu falei, todos os campeonatos que a gente ia, até na Copinha mesmo, todo mundo queria ver os dois meninos que foram campeão mundial do Grêmio, né? Que era eu e o Diego. Então, acho que isso é muito importante também para a nossa visibilidade. Pô, deve ser um parceiro seu aqui, ó, Jorge Maninho, né? Ele está colocando uma observação aqui. Se você seguir o exemplo profissional no futebol igual Emerson, Carlos Miguel, Zé Roberto, ex-Grêmio, Zidane, você vai ser craque dentro e fora de campo. Rapaz, Abraço, Jorge Maninho. eu acho que... Daí, Carlos Miguel, ele estava junto com a gente lá na Copinha. Ele era o auxiliar técnico, né? Eu acho isso uma coisa, foi até muito importante para mim também, né? Porque foi um ídolo dentro do Grêmio, né? E todos falam lá que eu tenho a característica muito semelhante a ele, né? Um meio armador. Então eu sempre buscava conselhos com ele também, ele sempre me dava dica para poder, se Deus quiser, seguir os passos dele e me tornar ídolo também do Grêmio. Legal. Tem uma outra consideração aqui. Deixa eu só dar uma passada aqui que eu travei os comentários aqui agora. Tem uma pergunta aqui. Vou pegar uma pergunta lá de trás. Beleza. Eu acho que ele associou a pergunta ao seu nome. Eu só não anotei quem é que fez a pergunta, mas acredito que ele deve estar aí acompanhando. Vocês têm alguma descendência alemã, Pedro? Tem. Meu nome completo é Pedro Lucas Tapias Obermiller, né? O Tapias é espanhol e Obermiller é alemão. E o passaporte é vermelho também? Como é que é? Ainda não. Não? Ainda não. Já ficou mais fácil, né? Já ficou mais fácil, verdade. Só que é tanto documento, meu amigo, que Deus me livre de você achar. Né? Não é fácil, não. É. Vamos lá, uma hora acha, né? Ou então vai de outro jeito, né? Verdade. Legal. Tem uma outra pergunta que fizeram aqui. Como é que foi? Eu ia chegar lá mais tarde, mas vamos fazer ela aqui logo. Uhum. Você foi substituído na final da Copa São Paulo, contra o Inter. Sim. Eu estava querendo saber como é que você reagiu a essa substituição. Cara, fiquei muito bravo. Na hora ali, porque o cara, qualquer um, né, que fosse, ficaria bravo. Porque uma final de Copa São Paulo, Grenal, no Pacaembu ainda, ninguém queria sair, né? Mas na hora que a gente teve o nosso zagueiro, o Alisson, foi expulso, né? Eu pensei mesmo que ele poderia me tirar, porque ele teria que tirar alguém ali da frente para colocar um zagueiro, né? Então, mas na hora eu fiquei muito bravo. Mas isso é do jogo, acontece. Até ali por ser meia, sabia que ele teria que sacrificar alguém para colocar um zagueiro. Mas isso aí é normal, isso é do jogo. Mas qual jogador gosta de sair, né, Pedro? Nenhuma. Se alguém gostar de sair, tá errado, né? Pelo amor de Deus, tem coisa errada com ele. O cara vai bater pau, vai ser substituído nunca. Aí não dá, né? Eu, quando substituo um jogador, eu vejo que ele tá feliz de sair, eu já fico preocupado. Esse cara aí tá gostando. Não é possível. Ninguém gosta, né? É impossível. Ninguém. Eu, quando era jogador, eu vi meu número na placa, rapaz, acabar meu dia. Falei, meu Deus do céu. Dá uma raiva. Não tinha ninguém lá pra tirar, não, é tensa. Verdade. Mas ali, igual naquela copinha ali mesmo, eu saí, fiquei bravo demais, né? Mas ali do banco mesmo, eu tentei passar alguma força ali pra nossa equipe, né? Porque a gente estava num momento complicado da partida, né? Logo após a expulsão, a gente também tinha tomado um empate. Logo após eu sair, né? Então, eu tentei ajudar de alguma forma. Dando conselho, falando ali de fora. E o jogo terminou empatado, né? Foi para os pênaltis. Infelizmente, saímos derrotados, mas esse campeonato serve muito de aprendizado, tenho certeza, para todos nós. A Copa São Paulo é diferente, né, Pedro? É bem diferente. O ritmo de jogo é completamente diferente. É uma Copa que podia estar no meu currículo, cara. Felizmente, eu tive uma lesão no tornozelo em 96, eu não consegui recuperar de jeito nenhum do sarava. Jogando com dor, o treinador Ricardo Trubs, na época, percebeu que eu não estava 100%, me deixou de fora, levou o Somália.
o América foi campeão e eu não estava lá. Ah, Então, foi qual ano mesmo? 96, Ah, que o América foi mas, campeão em cima do Cruzeiro. ah, E eu mas não a estava Copa lá. São Paulo, Joguei aquele mas, grupo todo. Manda um sim, abraço aí para meus companheiros do América, que deve estar acompanhando aí. Um abraço para aquela galera. Mas eu fui um daqueles que ficou de fora, né? E o sim. América foi campeão. Então, eu fiquei feliz pelo pessoal, mas dói porque a gente não estava, né? Não, E com que poderia certeza, ter sido um diferencial no meu currículo, né? Para o meu futuro sim. como jogador, mas também não tem problema não. A vida seguiu e nós estamos aqui É isso hoje, né? aí, É isso que igual, funciona assim. igual fala sempre, né? Deus sabe de todas as coisas. Nada é por acaso, né? Então, Né? E eu vi nessa e Copa São Paulo, eu não vi a final, Pedro. Eu não vi a aham, final. Mas eu vi alguns jogos seu na Copa São Paulo, eu vi que você estava com umas funções mais ofensivas, né? Bem aham. diferente da característica que você estava usando no Campeonato Brasileiro. Foi uma novidade para você ou você já gosta mais de jogar na frente mesmo? É, porque na nossa equipe ali da Copa São Paulo tinha um outro jogador, o Rildo, que era o camisa 11, que a gente gostava muito de jogar ali por dentro, né? Os dois. E na reta final da Copa São Paulo, acabou que ele colocou nós dois como titular. E a gente vinha treinando bastante, a gente ficava alternando. Às vezes eu caía mais pela ponta, ele caía mais pelo meio, às vezes ele caía na ponta e eu vinha para o meio. Então, e a gente rodava muito ali na frente, né? Acho que o nosso time foi muito bem por causa disso. A gente não tinha posição fixa ali. Até pode ver que às vezes eu estava ali como falso 9, às vezes caía na beirada para buscar o jogo. Então, o nosso treinador da Copa São Paulo dava muita liberdade para a gente movimentar bastante nosso quarteto ali da frente, né? Então, acho que foi isso, que a gente movimentava bastante, às vezes estava na esquerda, na direita, mais adiantado, mas isso aí foi bem tranquilo. Achei bem tranquilo de fazer essas funções. É uma pena, né? Eu não vi a final. Eu estava num jogo aqui da Copa Guri aqui, com os meninos do Sub-11. Não foi, Aham. caiu no dia da decisão. Eu não pude ver essa final, cara. Eu imagino que deve ter Ah, foi sido jogão. um ótimo jogo, por ser um Grenal, né, por si, mas perder com o Inter foi, né, Pedro? Ah, é foda. Perder Grenal é foda. Perder Mas clássico. ainda mais na final, né, da Copinha, que era um título que o Grêmio ainda não tem, né, da Copa São Paulo. A gente com certeza, a gente fez história, né, já falaram que a gente, mesmo chegando na final, a gente já tinha feito história. Só que sendo campeão, com certeza ia ficar muito mais marcado, né. Só que, infelizmente, né, não deu certo, mas o futebol não é só vitórias, né. Então, mas a gente ficou muito feliz que a gente deu o nosso máximo, né, cara. Infelizmente não veio, mas todos nós ali demos o nosso máximo. E essa foi sua primeira Copa, né, Pedro? Sim, foi a primeira. Primeira Se, Copinha, se tem Deus mais uma ou quiser, duas aí? tem mais duas ainda. Tem mais duas, né? Vai dar tempo de ganhar uma. Se Deus quiser, vou ganhar esse título ainda com o Grêmio. Mas se for com o Galo na final, eu não vou torcer, não. Eu tô te avisando. Então, parar de jogar no Galo. Mas o Galo, sempre que eu pego o Galo, eu saio um golzinho. É, eu sei. Eu sei. Você já recebe muito recado meu no WhatsApp aí. Tô dando sorte contra o Galo. Sempre que eu pego o Né? Galo, faço um jogo bom, sai um golzinho. Tomara que pegue uma Copa São Paulo e seja uma final contra o Atlético, né? Porque eu tô dando sorte, sair um golzinho na final da Copa São Paulo não ia ser ruim, não, né? Então você ora pra eu não ser treinador do Atlético, porque senão eu te pego. Ô Pedro, nós estamos chegando aqui a 55 minutos de live. Agradecer a todos que estão aí acompanhando, né? Conhecendo um pouco desse craque aí, esse cara espetacular. Né? Eu vou pedir, Pedro, para a gente sair dessa live e entrar de novo. Eu preciso te fazer ainda, atender a duas perguntas que fizeram aqui, para a Aham. gente finalizar. Você pode voltar aí? Você está tranquilo no tempo? Tô tranquilo. Eu vou sair e volto então. Então, beleza, eu vou convidar a turma aqui para poder voltar para uma segunda parte aqui. Antes Beleza. que encerra aqui, eu não salvo essa primeira, que eu preciso salvar esse material aqui, porque bom, hoje Tá nós estamos beleza. chupando uma laranja junto aqui, rapaz. Isso é currículo para mim, né? Tá beleza. Então, E só antes aqui mandar um abraço também para todo o pessoal da Puma. Meu parceiro lá da Puma, o Elber, tio Mineiro também. Mandar um abraço para todos eles. E pro Praxedes aqui, né? Que eu acho que ele tinha saído da live, tá pedindo um salve aqui, esse feioso. Tamo junto, esse, Praxedes, e tamo junto aí, pessoal da Puma aí.
Beleza. Pessoal, vou convidar vocês então, vamos sair aqui, a gente volta de novo, para a gente ganhar mais tempo aqui e não perder esse material. Beleza? Então convido todo mundo que tá aí, ó, volta com a gente aí. Vamos lá.